Bom preço, preço bom. Bom preço, preço bom é o bazar, super bazar da Terezinha. Ali em frente o Tere Bazar. Bom preço, preço bom. Móveis e tecidos. Bom preço, preço bom. Passa lá, gente. Passa lá, fala com a Terezinha. Deixa a Terezinha chorar à vontade. Ela gosta. Gente muito boa, gente que a gente gosta muito. Bom preço, preço bom. Terezinha, um abraço. Bom, quando eu fui para o comercial, perguntei ao doutor Maurício o que é a prisão, o que é realmente uma prisão em flagrante e a imunidade parlamentar não entraria por ele ser um deputado federal? Então, excelentes questionamentos. O Instituto da prisão em flagrante ele começa lá no artigo 301 do Código de Processo Penal. A doutrina ela tem várias classificações para o flagrante. Via de regra são 9, mas há quem considere mais ou menos tipos de flagrante. Mas eu acho importante para esse tipo de discussão a gente tratar de 4 tipos de flagrante para que o público possa entender efetivamente o que é. O primeiro seria o flagrante facultativo. Qualquer do povo pode dar voz de prisão a uma pessoa que esteja cometendo um crime. Qualquer pessoa pode fazer isso. Qualquer do povo pode fazer isso. Mas isso é uma faculdade que nós temos e não uma obrigatoriedade. Muitas vezes a pessoa eventualmente está com uma arma de fogo e você não vai se sentir à vontade de dar voz de prisão a essa pessoa. Existe o flagrante obrigatório ou compulsório, que é o que os agentes da lei obrigatoriamente precisam estar efetuando caso se deparem com o cometimento de crime. Então, essas são as 2 primeiras. As 2 outras, que são importantes para o caso, seria o flagrante próprio e o impróprio. O flagrante próprio é quando há o cometimento de crime no ato. Então, um agente da lei percebe que uma pessoa acabou de desferir um disparo de arma de fogo contra uma outra pessoa, na tentativa de tirar a vida do seu desafeto, ou o que quer que seja. Esse é o flagrante próprio, é o clássico caso de crime em flagrante. E existe o impróprio. Qual é? O impróprio é quando esse agente acabou de cometer esse crime e tem os instrumentos consigo do cometimento desse crime, como eu acabei de falar. Ele pode se dar, inclusive, pouco tempo depois do cometimento. Digamos que ele cometa o crime e é perseguido pela polícia, e aí a polícia, depois de 1 hora, 2 horas, 3 horas, faz um cerco e acaba efetuando a prisão. Então, essas são as 4 modalidades básicas de flagrante. Como eu disse, existem outras, mas para elucidar o caso especificamente do Daniel Silveira, me parece que essas 4 já são suficientes. Perfeito. E a imunidade parlamentar, ele sendo deputado? A imunidade parlamentar é tratada no artigo 53, parágrafo 2º da Constituição Federal de 1988. E ela é muito clara ao dizer que os parlamentares são invioláveis por suas palavras, opiniões e votos, e ela vai além, falando que somente poderão ser presos em caso de flagrante delito de crime inafiançável. Então, existem requisitos que devem obrigatoriamente ser observados para que um parlamentar eventualmente venha a ser preso. O caso do Daniel não é revestido de flagrância e tampouco de inafiançabilidade, de forma que seria absolutamente absurda a decisão de prender o Daniel Silveira. Tá, mas aí ele foi preso pelo mandato do ministro Alexandre de Moraes. E quando vocês entraram com pedido de liberdade para ele, foi para todos os ministros e todos negaram e todos mantiveram a prisão dele. Eu leigo vejo isso como imparcial, porque partiu do próprio ministro. Eu acho que ficou meio imparcial. Como é que você vê isso? E pode ser dessa maneira? Então, vamos concatenar com a sequência que acabou desencadeando então a prisão do Daniel. Houve o vídeo, o ministro, ao assistir o vídeo, entendeu que havia o cometimento de um crime previsto na Lei de Segurança Nacional e expediu um mandado de prisão em flagrante cumprido pela Polícia Federal da Superintendência do Rio de Janeiro. Daniel foi para a Superintendência e depois foi transferido, depois da audiência de custódia, foi transferido para o Batalhão Especial Prisional, Unidade Prisional da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Nesse meio tempo, a gente tem que lembrar que essa decisão, esse mandado, ele foi expedido por um ministro apenas, que é o ministro Alexandre de Moraes, relator do inquérito 4781. Só esse talvez dê espaço para mais um programa, se a gente quiser falar sobre o inquérito 4781, uma aberração jurídica, mas enfim. Logo depois, o ministro Alexandre de Moraes, ele passa
para que o pleno se debruce sobre a decisão pessoal dele de prender o Daniel Silveira. Então, em seguida, o ato seguinte do ministro foi jogar para o pleno para que o pleno viesse a corroborar a prisão, o que foi feito. De fato, os 11 ministros se debruçaram e confirmaram, em tese, deram ar de legalidade ao ato praticado pelo ministro Alexandre de Moraes. A gente precisa lembrar, e essa observação é pertinente, que a gente está acostumado a ver os votos dos ministros, aqueles votos longos cheio de palavras rebuscadas, né, cheio de juridiquês. Nesse caso, isso não aconteceu. Os ministros, fica absolutamente patente o constrangimento dos ministros em defender algo que é indefensável. Percebe-se que foi uma decisão absolutamente política e que, portanto, não havia argumentos suficientes capazes de justificar o mandado de prisão. Então foi uma votação recorde, talvez tenha sido, sei lá, nem 20 minutos, onde os 11 ministros tenham se pronunciado para decretar, para corroborar, ratificar a prisão do Daniel Silveira. Então, o que a gente tem agora, na verdade, a primeira medida praticada pela defesa foi um pedido que eu mesmo fiz, onde a gente pede o relaxamento da prisão do Daniel, e esse termo, relaxamento, é um termo técnico, porque quando você fala em relaxamento de prisão, você está abordando, você está querendo dizer que a prisão é ilegal. Então a gente pediu um relaxamento de prisão e de maneira subsidiária, isso é prática comum no direito, você faz um pedido e caso o juiz não atenda a esse, você já pede o outro automaticamente. Então a gente pediu o relaxamento e subsidiariamente nós pedimos a liberdade provisória. Ao se debruçar sobre isso, o ministro relator, Alexandre de Moraes, pega essa informação e pede para que a Procuradoria-Geral da República se manifeste. E a Procuradoria, que até aquele momento não havia solicitado prisão do Daniel Silveira, até porque a denúncia foi posterior à prisão, a Procuradoria se manifesta por medidas cautelares. Exterior aonde? A Corte Internacional? Perdão, não entendi. Você falou que foi para o exterior? Posterior. Foi posterior, isso. A denúncia do Ministério Público foi posterior à prisão do Daniel, né? Então agora o que a gente tem é que o vice-procurador-geral da República, doutor Humberto, devolve para o Supremo dizendo, olha, a gente entende que nesse caso as medidas cautelares seriam suficientes, não há necessidade de prisão. Então o limbo que a gente se encontra agora é que o Supremo recebeu essa manifestação da Procuradoria-Geral e a gente está aguardando que o ministro Alexandre de Moraes se debruce e diga o que efetivamente deve acontecer. A gente entende que, como ele mesmo solicitou o parecer, a manifestação da Procuradoria-Geral da República, o nosso entendimento é de que ele acompanhe, portanto, e coloque... E aqui, eu vou já a você, que senão me perco aqui. Essa decisão monocrática do ministro Alexandre de Moraes, correto? Correto. É referendada por todos os ministros. Isso não abre um precedente perigoso, não? A gente tem uma situação que ela é absolutamente teratológica, né? Ela foge dos ditames normais, porque, via de regra, você chega ao Supremo via recurso, né? Você chega ao Supremo como última instância. Última instância. E, nesse caso, infelizmente, esse direito de ampla defesa não está sendo garantido ao Daniel, porque os atos praticados justamente pela última instância são atos duvidosos, são atos que a gente está colocando em questão e está dizendo que não são legais. E o nosso recurso, as medidas recursais, obrigatoriamente se fazem apenas perante o Supremo, de forma que é um caso muito delicado, é bem desafiador, até do ponto de vista jurídico, justamente por isso. Bianca. Olha, eu vou até antecipar, não sei, eu tenho certeza que já sei essa pergunta aí, mas sei fato de tantos questionamentos, de tantas problemáticas, ainda essa problemática do celular, né? Me parece que deixaram os celulares com eles e agora estão alegando como é que é essa questão? Maurício, como é que você vê isso? Os celulares realmente estavam com ele, foram entregues depois, ou realmente as pessoas, ele foi deixado com o celular? Não tem essa história que está, enfim, tão repercutindo essa semana? Bibi, te agradeço muito por abordar esse aspecto, porque é um aspecto extremamente importante e que suscita dúvida em todo mundo, especialmente quando a Superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro elaborou um relatório justamente para tratar dessa questão dos celulares e com todas as vênias, com todas as desculpas que eu posso pedir às autoridades policiais que fizeram esse relatório. É um relatório parcial e lamentavelmente mentiroso. E
a gente viu, especialmente nos veículos de mídia tradicional, que já fazem uma abordagem parcial ao caso do Daniel Silveira, que simplesmente se deleitaram com esse relatório, como se o Daniel, em algum momento, tivesse entrado de maneira camuflada ou escondida com esses telefones. O fato ele é muito simples de ser explicado e o Daniel se coloca à total disposição para explicar através de dados, inclusive do próprio telefone. Eu vou explicar o caso. Basicamente, o Daniel, a gente tem que lembrar que essa prisão em flagrante se deu a pouco mais das 18 horas já passadas, das 23 horas, perdão, 11 horas da noite. E o Daniel estava em casa, como um cidadão normal, comum que é, vendo televisão, enfim, nos seus afazeres. E a Polícia Federal bate a porta, temos um mandado, viemos te prender. O Daniel, do jeito que estava, portanto, em posse dos seus telefones, ele simplesmente coloca os telefones no bolso, a autoridade policial apresenta o mandado, e no mandado dizia que ele deveria ser conduzido até a sede, até a superintendência da Polícia Federal. O Daniel pega os telefones que permaneciam dentro do seu bolso e vai até a viatura. Entra na viatura e é conduzido até a superintendência da Polícia Federal. No trajeto, ele manuseia os telefones, ele mexe no telefone, ele manda mensagem. Ele estava ativamente com o telefone. E esse fato é facilmente comprovado justamente porque as imagens que ficaram bem conhecidas depois são do Daniel no IML, onde ele faria o exame de corpo de delito. Houve aquele lance da discussão com um agente policial. E ali ele está com o telefone na mão. Ele está com o telefone. Ele mexe no telefone, ele manda mensagem, ele tira foto, ele grava vídeo. O telefone nunca deixou de estar com o Daniel. Sai dali e volta para a superintendência. Lembrando, a superintendência, pelo menos no prédio onde o Daniel foi levado, era o local do plantão de dia ali. Não era uma carceragem. Tanto é que eles pegam um vestiário feminino que tinha um banheiro privativo e fecham exclusivo para o Daniel, para que o Daniel ali permaneça e fizesse o seu pernoite. O Daniel permaneceu com o seu telefone o tempo todo. Inclusive, dentro da sede da Polícia Federal, ele estava em contato com o telefone. E não escondendo, né? E Que é o não principal, escondendo. estava ali, Inclusive, as imagens do circuito mostram, sendo que no relatório, o que eles fazem? Eles pegam uma imagem, uma foto, um frame do vídeo, onde o assessor devolve o telefone para o Daniel e, supostamente, naquele momento, eles alegam que ali teria se dado a entrega do telefone. O fato é que o Daniel se coloca à total disposição, os telefones não estão com ele nesse momento, mas os telefones, nesse caso específico, eram um iPhone e um Samsung. Os dois possuem serviços de localização. E o Daniel permite que se acessem os dados para comprovar que os telefones estavam com ele o tempo todo, durante todo o trajeto, nunca deixaram de estar com ele. E mais um fato importante, que estranhamente não foi mencionado no relatório da Polícia Federal, é que não houve revista em momento algum. A Polícia Federal, quando a Polícia Federal prende, ou qualquer polícia prende alguém, a responsabilidade da integridade física daquela pessoa passa a ser daquela autoridade. E, portanto, eles verificam se a pessoa possui instrumentos que possa se machucar ou machucar um agente. Ela faz uma revista justamente para garantir que nada de mal aconteça com a integridade física do que está sendo acautelado e dos agentes que estão tratando daquela prisão. Isso não aconteceu no caso do Daniel Silveira. Ele não foi, em momento nenhum, revistado e tampouco lhe foi solicitado que devolvesse os telefones. Então, mais uma vez, com todas as venhas que possam ser possíveis ao caso, a Polícia Federal, que, por sinal, o tratou muito bem, desde o momento do cumprimento do mandado na sua residência até a sede da polícia, o Daniel relata que foi muito bem tratado, que foi tudo de forma absolutamente discreta, ninguém fez escândalo, nada disso, mas, como parece que houve um equívoco, uma falha por parte de um policial ou de uma autoridade policial, parece que nesse momento tentam se proteger colocando a culpa no próprio Daniel. Quando não é o caso, o Daniel, volto a repetir, se coloca à disposição para que os dados do telefone possam ser extraídos, onde será verificado que ele simplesmente permaneceu com os telefones. Aqui eu faço, se me permita, de eu fazer uma observação sobre tudo isso. O que fica claro é que até os agentes e a autoridade policial que cumpriu o mandado nem sabia muito o que estava acontecendo, porque é um caso absolutamente atípico. Então, o que parece é que eles achavam que o Daniel, e o Daniel também pensou isso, que ele fosse ser encaminhado para a sede da Polícia Federal para prestar esclarecimentos e logo seria liberado. Ninguém imaginou que ele fosse ficar 17 dias preso. Todo mundo achou isso.
Todo mundo achou isso. A gente vendo na televisão, tá bom, vai chegar lá, vai ser mandado embora, é impossível. Perfeito. Me parece que a autoridade policial também imaginou isso, e talvez por isso, não querendo justificar, mas talvez por isso, não tenha se detido em fazer uma revista pessoal do Daniel, que era por obrigação fazê-lo. E então essa questão dos telefones é muito importante. Eu te agradeço por abordar esse tema, porque não houve absolutamente nenhum ato ilícito por parte do Daniel ou de seus assessores, como o relatório da polícia aponta. Se o Hélio me permite, eu vou até te fazer uma outra pergunta, né? Porque é um caso assim que a gente fica meio que como assistente também do Maurício, porque é uma coisa que é muito atípica, enfim, e que também nos dá essa sensação de injustiça muito grande, né? Minha pergunta, como a mídia colocou de maneira muito manipulada, de maneira muito, vou ser redundante também, muito midiática, tanto é que eu tive acesso, eu estava muito, muito ansiosa por te fazer essa pergunta dos celulares, né? Desde cedo. Minha pergunta para você, você acha que a mídia tem atrapalhado mais que ajudado nesse caso? Você acha que a forma que as coisas vêm sendo colocadas, principalmente por ser o Daniel Silveira, essa persona política mais forte e talvez até mais midiática mesmo, é uma postura dele naturalmente ser um homem mais forte, ser mais aguerrido, que eu acho que é muito da sensação do povo brasileiro queria também. Então, eu acho que o reflexo disso é a alta e expressiva votação dele. Mas você acha que a imprensa, no sentido de macro, né, tem atrapalhado mais ou ajudado mais? Deixa eu completar a tua pergunta. Claro, lógico. Mas houve uma diferença muito grande, eu não sei se você chegou a ver isso. Eu fiquei parado olhando. Você vê a matéria sendo abordada na Rede Globo, você vê a matéria sendo abordada na Record e na Band. Na Band News. É completamente diferente. Verdade. A Record e a Globo, então, a Globo ela entra praticamente prendendo, Julgando, acusando e julgando. A Record, ela mostra o quadro todo como aconteceu, assim como a Band também. Houve essa diferença, tá? Não sei se vocês viram isso. Concordo, houve, é absolutamente transparente isso. E eu entendo que fica muito claro que a mídia tradicional está perdendo espaço, mas ainda detém uma hegemonia importante. Muitas pessoas ainda assistem. O que acontece é que a mídia ela não tem cumprido o papel de informar. A mídia tem dado versões. Então, o que a gente vê, por exemplo, você falou sobre a Globo. Logo na semana da prisão do Daniel, saiu uma matéria no Fantástico. E se você perceber, em nenhuma mídia, seja alternativa, onde quer que seja, com exceção desse espaço que está sendo concedido agora, a defesa, que é composta por mim e pelo Dr. Jean, que fica em Brasília, nós não tivemos a possibilidade de falar ao vivo em nenhum momento. E aí você vai perguntar, mas por quê? É fácil. Porque quando a gente grava ou manda nota, é facilmente tirado de contexto, é facilmente replicado da forma que eles entendem melhor. No Fantástico, que foi passado no domingo seguinte à prisão, eles entraram em contato comigo, doutor Maurício, a gente precisa de um vídeo seu, por favor nos ajude, a gente quer fazer uma matéria. E eu parei os meus afazeres, tinha acabado de sair da penitenciária, fui rapidamente para casa para poder gravar um vídeo para eles. A gente fez uma videoconferência via aquele aplicativo chamado Zoom, com o repórter que lá estava, e foram 14 minutos de entrevista concedida. Várias perguntas foram feitas, todas respondidas. E no próprio domingo, no Fantástico, no dia seguinte, quando passam a matéria, apresentam 20 segundos dos 14 que eu gravei com eles. Eles pediram que eu elaborasse uma nota explicando toda a questão da prisão. Fiz uma página inteira de nota. Eles simplesmente extraíram tudo e apresentaram um parágrafo que não dizia nada, no final das contas. Isoladamente, não falava nada, né? Então, o que a gente vê é que há, sim, parcialidade, e nesse momento tudo que você observar na mídia falando de Daniel Silveira, ele é dado com um contexto onde o Daniel é sim um bandido, é sim o que cometeu um crime, é o algoz, tanto é que o caso que ficou conhecido, que ele teve, enfim, uma celeuma com uma estudante na faculdade, o próprio Fantástico retrata, eles deixam mais tempo dessa menina falando do que o da defesa do Daniel falando, né? Então isso deixa muito claro que a intenção da mídia é direcionar no sentido de dizer que o Daniel é um grande vilão dessa história toda. Ele é um cara, a gente vê nas fotos, que ele tem uma postura imponente, ele é um homem forte, e aí usam, inclusive, essas imagens para querer dizer que ele seria uma pessoa de má índole. Doutor Maurício e Bianca, a gente tem pouco tempo, eu não sei se o pessoal da direção vai me deixar avançar um pouquinho,
que eu estou cheio de perguntas aqui do pessoal de casa. Tá? E Olha, perguntas acho que a gente fala importantes. muito. Hã? Você acha que a gente fala muito? Não sei. Pois é, eu acho que vocês agora vão ter que se limitar aqui a responder perguntas, inclusive para vocês. Mas perguntas pertinentes aqui, tá? E para você tem duas sobre a aviação de Deus. Eu vou para o comercial rapidinho. Gilberto, dá um socorro para mim aí, vê se eu vou ter um tempo, que eu tenho perguntas aqui do pessoal de casa. A gente volta já.